Sim. Boa noite. É, Bom, primeiro de tudo, vamos nos apresentar, né? Meu nome é Thaís Gualberto. Meu nome é Michele Agnoletti. Eu sou a Maíra Medeiros. E nós estamos começando agora, Pós-TV. E a temática dessa Pós-TV é justamente da Marcha das Vadias, né? Nós vamos aqui falar um pouco sobre o surgimento da Marcha das Vadias, né? Falar um pouco sobre a experiência em João Pessoa. E vamos falar principalmente da temática que foi escolhida para a marcha esse ano, que é a descriminalização do aborto e o fim da violência obstétrica. Então, estamos começando agora o Pós-TV Vadias, Aborto, Violência e Outros Escândalos. Bom, começar logo pelo tema mais complicado. Começar logo pelo tema mais polêmico, eu acho, né? Que é o aborto. A maioria das pessoas, quando se começa um debate sobre aborto, já olha meio torto, não aceita nem que se debata isso. E a gente não evolui muito, né? Na verdade, a gente tem retrocedido nos direitos da mulher em relação a esse tema. Vocês querem fazer algum comentário sobre essa temática do aborto? Eu queria contar só um pouco da história sobre a escolha da gente, né, da escolha em si. Que quando houve nas primeiras reuniões que a gente pensou qual seria o tema, a gente pensou muito em falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos como um todo. E no que a gente foi discutindo, a gente viu que ficava muito amplo e que tinham dois temas que assim, a gente sentiu uma urgência em debater, que era a descriminalização do aborto e o fim da violência obstétrica. Por que a descriminalização do aborto? A gente no Brasil, pela lei, só 3 casos eles são vistos como aborto legal e a mulher tem direito de fazer o aborto, que é quando ela corre risco de vida, quando há má formação do feto ou quando ela foi vítima de estupro. Então, quando a gente vê, por exemplo, que recentemente a portaria que previa que a mulher tem direito pelo SUS a ter esse atendimento, e que também teria esse atendimento em hospitais particulares, que a portaria como eu vou dizer, normatizava tudo isso, que ela foi revogada, então a gente vê assim, poxa, conquistamos poucos direitos sobre o nosso corpo, sobre os direitos das mulheres, já são tão poucos, a gente passa tanto tempo lutando e consegue alguns ou algumas exceções, e até essas exceções estão sendo colocadas em risco com a política que a gente vê uma bancada muito fundamentalista e que se pauta muito na coisa de ser pró-vida, só que esquece que várias mulheres estão morrendo porque o aborto é clandestino. Então, quando a gente para e vê uma pesquisa que diz que aproximadamente 1 milhão de mulheres recorrem ao aborto clandestino, ou algumas têm dinheiro para fazer em clínica, outras tentam de maneira que elas põem em risco a vida delas, a gente vê que 1 milhão de brasileiros estão abortando no Brasil anualmente e estão correndo risco e morrendo. A gente pensa, não, a gente tem que pautar isso. Não pode, se o Estado já se abdica de tomar uma providência em relação à saúde pública das mulheres, a gente tem que pautar, porque eu acho que é importante mesmo a gente discutir, tentar com argumentos e com os estudos mostrar que é uma questão muito importante, é uma questão de saúde pública e fazendo o trabalho de formiguinha mesmo, assim, de formiguinhas juntas e fortalecidas para mostrar que, assim, independente do que a gente acha certo ou errado, independente do que a religião da gente diz que é certo ou errado a respeito do aborto, as mulheres estão abortando e elas não vão deixar de abortar porque não é legalizado ou porque a igreja diz que é errado. Elas estão abortando, elas estão morrendo
maior número de mulheres que é punida ou que morre são as mulheres negras, pobres e jovens. E, enquanto isso, o Estado não faz nada, só criminaliza essa mulher, a sociedade só criminaliza. E aí é um tema muito tabu, mas que a gente tem que discutir e tem que ver que a gente não pode fechar os olhos para ele. Eu acho que é muito isso. E eu acho que a gente vai pautar depois, né, o fim da violência obstétrica. Mas, como aborto, eu queria pautar muito essa coisa, assim, do porquê de direitos sexuais e reprodutivos. A gente pautou especificamente violência obstétrica e aborto. Eu acho que é isso, é como se fosse urgente e é como se a gente tivesse nesse processo de sentir mesmo que a coisa está tentando retroceder. Já anda passos, a gente não quer, né, que seja devagar, mas por motivos políticos, anda passos devagar, e aí vai retroceder, a gente tem que se manifestar e abrir a boca mesmo, eu acho. São literalmente questões de vida ou morte, né? Porque o número de abortos sendo ilegal talvez diminua um pouco pela dificuldade do acesso ao método ilegal, pela insegurança também. Mas uma mulher que não quer, que não pode ter um filho, ela, independente de ser ilegal ou não, né, é uma decisão muito importante, é uma responsabilidade muito grande que você tem com uma vida, né? Bom, eu acho que a primeira coisa a colocar é só acrescentando uma informação ao que você colocou. Uma das hipóteses do aborto não é nem em caso de malformação, mas é quando existe, pela lei, é quando há um risco à vida da gestante ou do bebê, ou do feto, é uma possibilidade do aborto legal. E a revogação da portaria 415, ela representa, no caso, uma insegurança muito grande, porque existe, no caso, nessas hipóteses de aborto legal, os procedimentos, essa portaria é uma portaria do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, e esses procedimentos precisavam ser regulamentados para que fossem implementados, para que houvesse uma orientação normativa aos hospitais que são credenciados, que são habilitados para fazer esse aborto. E se já é uma decisão difícil de tomar, por conta das imposições do Estado, por conta das imposições religiosas, por conta das imposições sociais e por conta mesmo de questões psicológicas de um caráter muito pessoal, se já é uma decisão difícil de tomar, se você não tem segurança, se você não tem a quem recorrer, se você não sabe o procedimento adequado, você acaba se expondo e você acaba correndo o risco até de ser presa simplesmente porque você decidiu ser dona do seu próprio corpo. Você decidiu exercitar a autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Esse caso dessa portaria é realmente um problema, porque, assim, o que, na verdade, não ia mudar nada na lei do aborto, né, na legislação, só ia facilitar o acesso às mulheres que já têm esse direito por lei. Inclusive, assim, tem muitas mulheres que acabam que têm o direito ao aborto legal, mas que acabam recorrendo a métodos ilegais pela dificuldade realmente que inclusive também os maus tratos, né? Eu conheço pessoas que trabalham no serviço social que têm depoimentos assim de mulheres que foram realizar um aborto legal no Sistema Único de Saúde e foram, assim, extremamente maltratadas, deixadas de lado, sofrendo hemorragia. Exatamente. E, para mim, isso é um indício muito forte, assim, que a gente não mora no Estado, não mora num país laico, sabe? Porque se essa portaria não ia mudar, de fato, o que já era normativo, você via que era mais aquela questão da igreja, da influência religiosa, da influência dos fundamentalistas, de não querer que a mulher soubesse que agora é isso. SUS e hospital particular, você vai ter direito a fazer o aborto legal quando você está dentro dos três casos de
enquadramento do aborto legal. Me preocupa muito porque é isso, é como se a gente tivesse ainda essa mão muito forte da igreja, assim, segurando tudo que vai de encontro ao que ela considera correto, ao que ela considera que tem que ser, assim. Na verdade, uma coisa que a gente tem que ressaltar é a hipocrisia grande com que se trabalha quando o assunto é aborto. O aborto hoje é permitido no Brasil. Quem há de duvidar que uma pessoa tendo dinheiro não seja capaz de fazer um aborto de modo que ninguém saiba, de modo que não vá para a cadeia, vai pagar uma clínica, vai ter acesso a um método absolutamente seguro e vai sair como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa não vai ser perseguida, essa pessoa não vai ser apontada, simplesmente porque ela teve condições de pagar por um método seguro. Enquanto outras mulheres estão morrendo de forma absolutamente chocante, porque não têm acesso a métodos seguros e porque carregam em si uma culpa e uma pressão social muito forte. Eu acho que isso vai muito também na direção da questão de que dessa imposição social sobre a mulher, sobre a gestão da maternidade, né? Então, se você engravidou e se você não sentiu o milagre da vida acontecendo em você, tem todo esse apelo emocional, né? Se você não sentiu o milagre da vida acontecendo em você, você é uma criminosa já, simplesmente por não desejar essa gravidez. E se você essa dádiva, por recusar essa dádiva, e se você aborta, você merece ir para a cadeia, e não só ir para a cadeia, você merece ser humilhada, a questão que você falou sobre o acesso das mulheres que têm direito ao aborto legal nos hospitais. Há relatos absolutamente chocantes de mulheres que já no processo abortivo recorreram aos hospitais porque estavam sentindo dores, porque estavam com infecção e eram deixadas nos corredores simplesmente e apontadas como as aborteiras. Então, muitas vezes, membros da equipe de saúde negligenciavam o tratamento dessa pessoa, o cuidado dessa pessoa, porque ela procurou por isso e matou um ser vivo. Que não tinha autonomia nenhuma. É um argumento de apelo emocional muito forte. E uma das coisas, quando fala nessa coisa da pressão social mesmo, assim, da mulher em cima dessa coisa da maternidade, porque só é mulher sentir, se tiver filho ou se tiver muita vontade de ter filho, se quiser ser mãe. Paralelo a isso, eu fico pensando muito nessa coisa do que a gente chama aborto do homem, né? Que a mulher engravida e ela não engravida sozinha. E aí, muitas vezes, ela tem que seguir a gravidez sozinha. Se ela for seguir a gravidez seguir sozinha, o homem não assume a responsabilidade, a criação, enfim, não assume o filho, some. Então, assim, ele abortou, porque ele não vai cuidar do filho. E, enfim, ela não fez sozinha. E aí, mas não há essa pressão social, porque é como se o filho fosse só da mulher, porque ela que carrega os 9 meses e ela teve essa dádiva, enfim, tá com ela, vai acompanhar e ai das mulheres que mudarem essa fórmula, acho que até os homens mesmo, se o homem criar o filho, vão achar estranho, assim, sabe? Ainda é muito machista a sociedade Não, nesse sentido. Um herói, um deus. Tá fazendo além, é como se não fosse o papel do homem, sabe? E é estranho, muito estranho. Porque é muito desproporcional e assim, é difícil, porque é tão social e é tão na raiz da sociedade que a gente vive que é difícil ir desconstruindo, é muito lento e a gente acaba sempre sendo julgada, vai ser vadia enquanto pensar essas coisas, enquanto fizer alguma coisa que vá de encontro a essa... Existe muito essa culpa, né? A mulher tem que sentir culpa por fazer sexo. O comentário mais comum que você vê, assim, quando se fala em aborto abriu as pernas porque quis, abriu as pernas para transar e agora não quer abrir para parir, e outras e isso assim. Eu acho que é uma da violência obstétrica verbal mais ouvida assim pelas mulheres,
na hora de fazer, não gritou. Porque a mulher não pode, se está sentindo dor na hora do parto, não grite não, porque Tem que ficar você caladinha. não fez. E assim, ao mesmo tempo que a mulher é condenada simplesmente pelo fato de ter feito sexo, a gente não entra no questionamento da responsabilidade do homem, né? Se a mulher engravidou, é muito provável que isso tenha acontecido porque o cara que transou com ela não teve a atitude de chegar lá e botar a camisinha, que eu acho que é algo muito comum, assim, sabe? Dos homens não tomarem essa responsabilidade para si e, além de tudo, assim, jogarem essa culpa na mulher que resolve fazer sexo. Eu acho que é importante também a gente chamar a atenção para uma outra situação. A gente está falando aqui muito da questão dos casais que ou que não têm um relacionamento estável ou que namoram, mas existem também, são recorrentes os casos de aborto entre mulheres que têm um parceiro fixo, que são casadas, que já são mães e que simplesmente E que são católicas. E que são católicas. A maioria das mulheres que Isso. abortam são católicas. Mas que não tem possibilidade de ter mais um membro na família, seja por uma questão econômica. Muitas vezes estão enfrentando um processo conjugal difícil, uma crise no casamento e vem uma criança. Como é que eu vou administrar isso? Então, um processo de separação. Então, são recorrentes esses casos também. A mulher que aborta não é simplesmente só adolescente irresponsável e vadia, não. É a mulher casada e vadia, porque vadia vai ser sempre, né? Vadia vai ser sempre. A partir do momento em que você cogitou interromper uma gravidez, você é uma vadia. A partir do momento que você fez sexo, você é uma A partir do vadia. momento que você fez sexo, se você engravidou, se você cogitou interromper a gravidez, então é ladeira abaixo. É uma vadia que merece morrer. É uma vadia que merece morrer, infelizmente é assim. É esse o pensamento. Dentro dessa questão ainda, desse moralismo, eu não falei aqui, a gente tá online, né? Quem quiser pode deixar aí suas perguntas, seus questionamentos para a gente acrescentar aqui a discussão. Uma coisa também que existe, que também é muito opressora, é essa questão do crescente número de evangélicos votando em políticos evangélicos que são extremamente opressores às liberdades da mulher. Então, a nossa Câmara está cheia de leis como o Estatuto do Nascituro, propostas, né, como o Estatuto do Nascituro, a Bolsa Estupro, né, que chega a assim, sugerir que a mulher registre o próprio estuprador como pai do filho, né? Eu queria que vocês comentassem alguma coisa assim dessa questão, desse avanço de podas assim que tem surgido no nosso Congresso e qual seria assim a importância das nossas escolhas políticas mesmo, né, enquanto mulheres ver, porque inclusive assim leis como o Estatuto do Nascituro o número de mulheres que vai engravidar, se isso for aprovado, vai ser muito maior, porque a gente não vai ter mais nem a possibilidade de tomar uma pílula do dia seguinte, se a camisinha estourar, né? Eu acho que assim, a gente tem que, para além de refletir a respeito disso e de acompanhar, que é extremamente importante a gente ver, e no site do Cefêmea, que é uma organização feminista, tem um mapa mostrando todas as leis, assim, a maior parte das leis e iniciativas políticas em relação a projetos que minam as liberdades sexuais e reprodutivas da mulher, como o Estatuto do Nascituro e... Só para dizer o nome, é o Mapa do Fundamentalismo no Congresso Nacional. Isso. E aí, além de acompanhar, além de procurar ser consciente em relação ao que está acontecendo, eu acho que a gente tem que pensar muito em quem a gente vai votar e como a gente pode pressionar os políticos, mesmo aqueles que a gente não votou, mas estão lá tendo poder de voto, de aprovar ou não uma lei que seja absurda, assim, que traga o retrocesso assim,
a saúde das mulheres. E aí eu acho que, poxa, esse ano é ano político, eu acho que a gente tem que procurar sempre uma alternativa de algum candidato ou candidata que se manifeste favorável à liberação, à ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E eu acho que é isso, a gente tem que ficar muito ligado. Tipo, se a gente dormir no ponto, essa galera avança e eu não sei onde pararia, assim. Se já é assustador hoje, enquanto está no papel, imagina quando sair dele, sabe? Se sair dele, espero que não saia. Eu acho que a gente a cada 2 anos, a gente tem uma responsabilidade muito grande e muitas vezes a gente acaba focando só no representante do executivo, né? Nos candidatos a cargos majoritários de presidente, de governador, de prefeito, mas que no final das contas são apenas a ponta do novelo, são as pessoas que sancionam as leis. Eu acho que a gente tem que prestar uma atenção muito mais acurada naquelas pessoas que nós vamos eleger como parlamentares. Porque, sim, são essas pessoas que estão formando bancadas, que estão caçando, que estão minando nossos direitos, né? Que estão propondo leis cada vez mais absurdas e que, sim, e às vezes eu fico até me perguntando se essas pessoas realmente têm essa convicção, se elas acreditam mesmo em tudo aquilo que dizem, ou se elas estão simplesmente jogando para a plateia, porque são essas pessoas são representantes do povo, e que povo é esse que essas pessoas estão representando? Essas pessoas político se elege através de voto. Voto vem através de eleitores. Então existe uma maioria de eleitores conservadores, religiosos e fiscais das liberdades alheias que estão colocando essas pessoas, que estão dando poder a essas pessoas. E eu acho que o que nós mais temos que fazer também é nos mobilizarmos em prol daqueles candidatos que representam efetivamente a defesa das liberdades, dos direitos de todas as pessoas, e não do macho adulto branco e sempre no comando, como diria Caetano. Eu acho que, pelo menos, esse pessoal que estiver acompanhando, for de João Pessoa, com certeza viu nas mídias locais o caso de Dona Marlene, né, que foi uma senhorinha de 75 anos presa na semana passada, acusada de ter uma clínica de aborto em João Pessoa. E, assim, o que a gente viu foi uma cobertura na mídia totalmente parcial, assim, sensacionalista, tendenciosa e até desleal mesmo, porque quando a gente descobre que a polícia disse para a família de Dona Marlene, para as filhas de Dona Marlene, irem para a delegacia porque ela ia com a polícia. E quando as filhas saem, eles chamam jornalistas sensacionalistas para entrevistar uma mulher idosa, em choque com o que está acontecendo e despreparado sobre o que dizer, ou se dizer e não dizer. Então, foi um caso que incomodou muito assim, a gente, porque a gente sente como se fosse a caça às bruxas. A Dona Marlene está sendo incriminada por uma coisa que, apesar da polícia ter certeza que a investigação está muito fechada e certa de que é uma clínica, que muitos abortos foram feitos lá, a gente vê uma versão da família que você fica se perguntando qual a responsabilidade desse Estado e dessa polícia de vitimizar, porque ela está acusada de ter feito um aborto no qual uma mulher, Cleidinha, morreu em maio. E aí a polícia vem investigando a Dona Marlene desde junho, porque a irmã da vítima sonhou com a irmã dizendo que tinha se arrependido do que tinha feito. E aí a gente vê muito aquele viés assim do limpar a honra, sabe? Minha irmã abortou, morreu por ter abortado, mas eu sonhei com ela, ela disse que se arrependeu. E aí sonhou também que a vítima pedia para irem procurar a justiça, porque ela morreu. Mas assim, a gente vê no final das contas 2 vítimas do Estado, assim, que continuam omisso. Porque tá a Dona Marlene presa e com matérias afirmando coisas que não são certas, dizendo que ela fazia vários abortos, enquanto ela era uma benzedeira do bairro da Torre, em João Pessoa. A versão é que a Cleide foi procurada porque estava com uma dor muito forte na barriga. Ela fez o atendimento
com chá para dor de barriga, que é hortelã com erva doce, se eu não me engano. E ela havia sido parteira, tem um diploma de parteira, era enfermeira de Cândido Vargas, foi cuidadora de idosos. Então, todo o material médico, do tempo que ela era parteira, do tempo que ela era cuidadora de idosos, foi utilizado, foi divulgado na mídia para fortalecer a ideia de que, sim, ela era uma dona de clínica de aborto. E quando você assiste o vídeo da entrevista sensacionalista, você fica com o coração na mão, porque você vê uma senhorinha totalmente desnorteada, acuada, que tentou ajudar uma menina, que aí a versão da família é que ela não conhecia essa menina, ela foi lá indicada por pessoas do bairro que sabiam que ela era benzedeira. E a família afirma, garante que 2 dias antes ela havia feito um aborto mal sucedido. E que assim ela morreu por infecção generalizada. Aí a gente fica vendo assim, como isso mexeu assim, com o discurso e com as campanhas dos que se dizem pró-vida, mas são pró-vida dos bebês, não são pró-vida das mulheres. E como isso mexe, querendo mostrar que o aborto foi feito, mulheres morreram por conta do aborto, porque, enfim, ela deveria ter tido o 3º filho que ela não queria ter. Então, até quando as mulheres vão ficar morrendo? Até quando vai existir a indústria que acaba colocando a mulher em situação de risco, enquanto ela for uma indústria clandestina de aborto? E as mulheres vão continuar morrendo, e isso é muito triste. Assim, e ver 2 vítimas do Estado continuam nisso, como foi Cleidinha e Dona Marlene, é muito triste, é muito triste. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que motivar para tentar desconstruir o senso comum de que tem que ser contra aborto, mas que se fodam as mulheres, sabe? Eu acho que o maior problema dessa mídia sensacionalista é a falta de continuidade nas investigações, porque elas pegam casos que estão na seriedade, claro, isso é inegável, mas assim, no fim das contas, se esse inquérito for arquivado por falta de provas, Dona Marlene não vai ter o direito de resposta, a não ser que ela vá buscar isso, que ela reivindique e que os familiares se empoderem e procurem bons advogados que, enfim, ponham a boca no trombone mesmo. Senão vai ser só mais uma pessoa difamada, maltratada, com a honra e a imagem arrasada, e que não vai ter condição, ou até mesmo disposição física, já que se trata de uma senhora idosa, de reabilitar a sua imagem, a sua honra, o seu nome. Não é? E um fato curioso é que a maioria das pessoas se diz contra o aborto. A maioria das pessoas conhece alguém que abortou. E quando as pessoas são confrontadas, existe até um vídeo na internet, né, que é justamente isso. Quando essas pessoas são confrontadas e pergunta se elas acham que aquela pessoa que abortou deveria ser presa, ninguém responde positivamente, né? Amiga, a prima, às vezes até a mãe. É muito engraçada a mudança, assim. Você é a favor ou contra o aborto? Ah, sou totalmente contra. Você conhece alguém que abortou? Conheço. Essa pessoa devia estar na cadeia, as pessoas ficam desnorteadas, assim, porque lembram, eita, não, eu conheço, realmente, pessoa muito próxima. E eu só queria falar mais uma coisa em relação à Dona Marlene, que é, assim, você vê como o aborto é ainda um motivo de caça às bruxas no país, porque, assim, foi uma prisão preventiva, essa prisão da Dona Marlene. Ela não tinha nenhum das características que geralmente tem a prisão preventiva, que é quando a possibilidade de sair de fuga. Possibilidade de fuga, ela tem residência fixa, seria também a possibilidade de risco à própria integridade física, risco à integridade física de outras pessoas e possibilidade de adulteração das provas do processo, ou seja, coação, intimidação de testemunha. Quem é que imagina uma senhora de 75 anos coagindo uma testemunha? Não, e assim, e também dizem assim, clamor público, né? O clamor público houve, mas quando entraram na casa dela e deixaram a senhora durante 3 horas de interrogatório, sem deixar tomar os remédios, infringindo uma série de direitos. Na verdade, se chama pânico moral, né? Porque ele é induzido, ele é fabricado. A casa dela foi exposta. Ele é incitado. Então, tipo assim, é um caso que me preocupa muito, e principalmente essa coisa da polícia querer mostrar e vender a coisa toda como muito certa, como uma investigação praticamente concluída, só que não, eles vão continuar
sabe? Caçando as bruxas. E é complicado, porque você fica vendo os direitos de uma mulher e tantas outras sendo deixados de lado, assim, na verdade atropelados. E eu acho que é um caso muito emblemático para a gente, assim, porque é recente, é impactante. Quem viu as matérias e do que ela é acusada e das fotos como foram feitas e das coisas que foram, querendo ou não, montadas para ter esse apelo sensacionalista, é tudo muito chocante, assim, porque é como se a vida humana fosse perdendo valor cada vez mais. Mulher, daqui a pouco a gente vai falar sobre violência obstétrica, tratada como objeto, em vários sentidos. E as pessoas, o Estado não vê com seriedade, não trata com seriedade um assunto que é saúde pública, não trata com seriedade uma investigação com a senhora e com as mulheres como um todo, que são acusadas de ou terem praticado aborto, de terem auxiliado outras mulheres a fazer aborto. Então, é um contexto bem complicado, assim. Há uma hierarquia de valor da vida, na verdade, né? O que é a vida para um feto que não tem autonomia, que não tem vida própria, e o que é a vida de uma mulher que muitas vezes tem outras vidas que dependem dela. Ela acaba sendo reduzida a uma mera incubadora nessa situação. É aquela que deve gerar a vida e deve ficar muito satisfeita e muito feliz com isso. E é quem vai suportar o fardo da decisão de levar adiante essa gestação ou não. É quem, em última instância, vai ser a principal responsável por isso. É quem vai carregar culpa, alegria, tristeza, solidão. Depressão faz parte. Violência obstétrica em alguns casos, que é um assunto que a gente vai debater daqui a pouco. Bom, só pedir desculpa pelo atraso, acabei me perdendo, não estou muito acostumada por aqui. Eu sou Shelley, estou aí junto com as meninas na construção da marcha. Esse é um tema bastante delicado, né? Que ao mesmo tempo é atual e ao mesmo tempo ainda encontra muita resistência por grande parte da sociedade, né? Seja desde a bancada evangélica, a nossa família, aos nossos amigos, mas que é real, ele existe e está aí, por isso que ele está sendo colocado como tema da marcha esse ano e foi colocado em outros estados também. Com relação à descriminalização do aborto, de fato, acompanhando um pouco a discussão já das meninas, todo mundo conhece alguém que abortou realmente. Eu conheço, particularmente, vivi recentemente o caso de uma amiga que o aborto dela foi provocado porque foi indesejado, aconteceu diversas outras coisas, e ela foi para um atendimento na rede, né? Depois não deu certo, isso acontece algumas vezes quando o aborto é ilegal, porque prejudica ainda a vida da mulher. Ela foi para a rede de saúde, né, pública, que deveria atendê-la, e sofreu uma série de constrangimentos, de assédio moral e diversos outros. Negligência total. Ela passou 5 dias internadas, quase que pegou uma infecção por pura negligência médica. Uma coisa super simples, que outros países já experimentam, né? E ela teve que passar por tudo isso, inclusive adquirindo depois problemas psicológicos, depressão, muito delicado mesmo. E participar dessa experiência, eu já tinha esse debate, e participar dessa experiência ainda me motivou mais a pensar sobre esse tema tão delicado. E o pior é que não é uma negligência, assim, por causa de erro humano, não, é uma negligência deliberada. Você realmente deseja o mal daquela mulher. Você não conhece a história de vida dela, não conhece a situação financeira dela, você não sabe nada sobre ela, mas você deseja o mal dessa mulher simplesmente pelo fato dela ter feito essa escolha. Uma outra questão que eu até queria levantar seria o fato de que, sim, é possível você ser contra o aborto, mas você ser a favor da descriminalização. Porque, no fim das contas, ser contra o aborto é uma questão de convicção pessoal, é uma questão, muitas vezes, que pode ter influência religiosa, filosófica, familiar, social. Você pode ser contra por N razões. Mas ser contra não te dá o direito de
Ser contra te dá autonomia sobre o teu corpo. Você é contra, você não aborta. Mas só que se você é contra e ainda assim você quer ditar regras sobre os corpos das outras mulheres, aquelas que, enfim, por qualquer situação elas optam por abortar, isso é bastante opressor, né? Eu estava até pensando essas semanas sobre... A gente vai compartilhando esses temas e vai surgindo os comentários, né, na rede, na sua vida, de modo geral. Que de vez em quando eu vejo, eu tenho amigos que são das mais diversas religiões e filosofias de vida, compartilhando até algumas imagens mentirosas de fetos abortados e reproduzindo, na verdade, um mito e uma mentira sobre o que é o aborto. Eu acho que existe ainda na sociedade muita dúvida do que é esse processo, influenciado também pela religião e pelo um pouco o apelo moral, de quando ou não começa a vida, né? Eu acho que também isso, a gente tem que enfrentar esse debate, não é fácil, diante de um quadro regressivo de ataque do ortodoxismo evangélico, principalmente, e que, assim, descriminalizar o aborto e legalizá-lo não significa banalizar a vida. Acho que as pessoas geralmente confundem que vai ser uma banalização da vida e que ao tempo todo você vai simplesmente... É como se você... não, é como se você fosse matar todas as crianças e a raça humana fosse extinta. Às vezes eu tenho essa impressão. Mas só que nenhuma mulher, a meu ver, do nada, vou abortar hoje o menino. Não, não é assim, é todo um processo. Estou entediada, vou ali numa clínica fazer um aborto ilegal, porque não. É um processo torturante para a mulher, porque, como você colocou, ela é responsabilizada por aquela gravidez. Principalmente, a gente sabe que hoje grande parte, já cheguei a acompanhar até alguns estudos sobre isso, grande parte dos companheiros abandonam as suas companheiras nesse processo. Diversos casos. E ele nunca é penalizado, julgado por ter abandonado, porque isso é normal. A mulher não. Ela é culpabilizada totalmente, porque qual o papel dela? Reproduzir e manter os seus outros entes da família. É a própria lógica do patriarcado mesmo. E como ela é responsável... Exatamente. Porque o cuidado, porque ela tem que manter a administração familiar do lar, e ela é aquele ente central doméstico do âmbito privado. Então, se ela é do âmbito privado e ela coloca esse debate do corpo dela para o público, isso mexe nas estruturas e incomoda. Porque ela quer colocar a questão do corpo dela para um debate, sair desse privado, que não é só ela também. É toda uma questão social que envolve esse debate. Da própria saúde pública, de modo geral, da reverberação disso para frente. Esse debate, a meu ver, é muito delicado, porque a gente acaba tendo que mexer com as estruturas muito fortes, seculares, né, de 2.000 anos, de 3.000 anos, que vêm penalizando as mulheres sobre o cuidado das crianças, sobre todo esse processo. Mas me interessa que muitas pessoas, eu acho que a gente também tem que trabalhar nesse sentido de explicar que a descriminalização do aborto e a sua legalização não é uma banalização da vida. Isso é um processo que envolve uma... Exatamente. Exatamente. Ao contrário, é tornar o aborto legal, seguro e principalmente raro. Exatamente. É como um processo de política pública, né? Vai ser parte de uma política pública. E como a gente pensa isso a partir da sociedade, de uma escolha da mulher, claro, sobre seu corpo, e como o Estado tem que garantir isso. Eu acho que a gente tem que colocar isso nessa perspectiva, mas é muito difícil. Um debate que, a meu ver, é tão simples e a gente não consegue, muitas vezes, nem sensibilizar as próprias mulheres que passam por isso. Que tem que fazer aborto ilegal e seguro nas maneiras mais perversas possíveis. Eu tenho um outro exemplo também de uma conhecida no interior daqui da Paraíba. Ela era uma gravidez indesejada, que ela prolongou por mais tempo e ela teve que realizar um aborto relativo ao consentimento do companheiro.
E ele chegou a ser preso, né, por ter, né, deixado ela fazer, e ela não foi presa porque acabou fugindo mesmo. Mas quase que é presa. Isso numa cidade pequena, ou seja, toda a estrutura daquela cultura, daquela comunidade, ela acabou sendo totalmente excluída. Se ela voltar àquele lugar, não vai ser da mesma forma, porque ela foi totalmente penalizada por algo nessa dela. E em relação a essa coisa, esse trabalho, né? Que ele é muito educativo. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente não está querendo ir só no viés do descriminalizar o aborto. A gente quer que haja uma educação sexual efetiva, que não fique só no é necessário, que as pessoas saibam, porque os jovens vão fazer. É a mesma coisa que a gente estava falando aqui, de você pode ser contra o aborto, mas saiba que independente de você ser contra ou a favor, as mulheres estão fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, é educação sexual para decidir, anticoncepcional, para não abortar, é aborto legal ou seguro para não morrer, sabe? Porque a gente vê o nosso país hermano, o Uruguai, legalizou e em um ano foram 6.676 abortos e nenhuma mulher morreu, sabe? Enquanto a gente vê que enquanto continua com essa indústria do aborto clandestino e com o Estado se omitindo, as mulheres estão morrendo, sabe? E muitas dessas mulheres, com base nas pesquisas que a gente vê, que tem muitas mulheres que já são mães, já têm mais de 2 filhos, são de classe média, são católicas, trabalham, elas não têm condições de ter mais um filho. Então, se essas mulheres morrem praticando um aborto ilegal, inseguro, aí ela já deixa aquela coisa, né? O espaço dela enquanto mãe, enquanto ela é cobrada de criar essas crianças, desestrutura totalmente, sabe? E aí a gente vai pensando até quando essas mulheres vão continuar morrendo no Brasil. Porque o número é cerca de 1 milhão de mulheres abortam. Quantas dessas, que é super complicado também, já que ele é ilegal, não tem como saber o número preciso, mas quantas delas estão morrendo? Quantas vão precisar morrer ainda mais para que alguma coisa mude, sabe? Nesse sentido. Da forma que está acontecendo agora, né, as mulheres que engravidam e não desejam ter o filho, elas abortam, né? As que têm a sorte de não ter nenhuma complicação, que continuam vivas, bom, mesmo que se conscientizem, não existe nenhuma formação mesmo, né? É justamente essa questão da responsabilidade do Estado, né? De você, a partir do momento que você cria o aborto legal, você se responsabiliza pela educação sexual dessa pessoa, né? Seria o ideal, você dá acesso, permite que a pessoa tenha acesso ao aborto legal, mas também está presente no momento da educação. As pessoas que são contra o aborto, elas se dizem pró-vida, mas é interessante porque elas só se preocupam com a vida do feto. Elas não se preocupam com a vida da mulher e nem com a vida da criança que vai nascer depois, entendeu? Que pode estar crescendo num ambiente familiar onde ela não é desejada, ou muitas pessoas dizem, deixa no orfanato. Mas assim, os abrigos já estão lotados de fetos não abortados. Não, e outra coisa, assim, tem tanto casal que quer ter filho e não consegue. Mas a maioria desses casais quer ter crianças brancas, bebês brancos. Bonitinho, olhinho azul, cabelinho louro. Então, assim, as crianças, tem muita criança negra que não consegue encontrar quem as adote. Tem muitas pessoas que se posicionam contra o aborto, na verdade, projetando o próprio desejo de ser pai, de ser mãe, em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a vida dessa pessoa. Com o contexto dela, com as decisões, enfim. Não, só que uma vez eu vi um cartaz bem engraçado que eu lembrei agora para compartilhar. Que assim, é contra o aborto, mas pode prender as crianças, né? Porque geralmente quem é contra o aborto é a favor da redução da maioridade penal, da pena de morte. Como a própria vida, ela é totalmente... Isso para mim é muito factível para a própria culpabilização da mulher mesmo, e subalternização da mulher na sociedade, do papel dela. E uma outra questão também que a gente poderia pensar, refletir, é porque para as pessoas que simplificam o debate sobre aborto, simplesmente, né, se posicionando a favor da vida, para elas só existem 2 possibilidades quando uma mulher engravida. Ou ela aborta,
ou ela, na verdade, planejou engravidar e é o modelo perfeito de mulher a ser seguido. E, no caso, acaba se negligenciando até, por exemplo, o processo de decisão de uma mulher que, não tendo planejado um filho, resolve levar a gravidez adiante, por N razões. Se essa mulher decide não abortar, parece que ela está levando a gravidez adiante por inércia, não por uma decisão. Porque planejar uma gravidez é uma decisão importante, que muda completamente a vida de uma mulher. Levar adiante uma gravidez não planejada é também uma decisão, e abortar também é uma decisão. E é importante que as mulheres tenham garantias de direitos e acesso ao sistema de saúde que lhes permita sustentar essa decisão, de modo que elas não precisem nem serem culpabilizadas, nem serem presas, nem morrerem. A gente fala muito também na irresponsabilidade, né, das pessoas, das mulheres que engravidaram, mas uma coisa que geralmente não entra no debate dessas pessoas que se posicionam contra é no caso dos métodos falharem, né? Camisinha estoura, sai do lugar, diafragma também, pílula anticoncepcional falha, vasectomia que não dá certo, e sem contar assim as mulheres que escolhem usar a pílula por ser um método com o qual se sentem mais seguras, mas que não poderiam usar, né? As mulheres fumantes que não podem usar a pílula, mas usam porque é um método que geralmente as mulheres se sentem mais seguras mesmo, né? Porque não dependem do outro. As mulheres também que têm problemas de elefantias e mulheres que têm problemas de enxaqueca. A cultura do nosso Desonerar o homem do uso da camisinha, né? Tem essa cultura também. É como se usar a pílula anticoncepcional para desonerar o homem da responsabilidade do uso da camisinha. Não, e essa cultura mesmo de não utilizar, porque é careta. Quem quer transar com camisinha é careta e não é tão bom, né? A história do chupar bombom com a embalagem. Então é vendido muito isso. É uma cultura que aí muitas mulheres não têm o empoderamento suficiente na hora de peitar isso, e aí acabam muitas vezes grávidas e abandonadas, porque o que a gente conhece, o que a gente sabe de história que mulheres grávidas são abandonadas durante a gravidez, a gente não dá para contar nos dedos. Outra coisa, e aí eu vou citar uma tirinha da Thaís, que é aquela coisa, não ter tomado a pílula, ou ter esquecido de tomar a pílula, e não ter usado camisinha não é um motivo suficientemente bom para ser mãe ou para ser pai. Entendeu? Para ter um filho é uma coisa muito séria. Tem que ter planejamento, tem que ter educação sexual, tem que ter o planejamento familiar. Criar uma pessoa, educar uma pessoa é uma coisa, é muita responsabilidade para você fazer só porque deu errado o método, entendeu? E aí fica esse bicho de sete cabeças que é você dizer não estou pronta, não quero. Também acho que não é a adoção não vai ser a saída sempre. Tem gente que consegue, opta por isso, para não ir porque essa coisa da filosofia, não quero abortar, então vou dar a chance de outra pessoa criar o filho, já que nem todo mundo pode ter filho. Mas não é uma fórmula que funcione para todo mundo. A gente não é incubadora, a gente tem sentimentos. Não é fácil você gerar uma vida dentro de você, passar por um processo de parto ou uma cesárea mesmo, e depois você simplesmente abandonar a criança no orfanato sem saber quem vai adotar essa criança. São 9 meses de um investimento físico e emocional muito forte, por que não dizer financeiro também? Claro. E eu acho que a gente devia pegar esse gancho e passar para o próximo tema, né? Que tem tudo a ver. O outro tema, né, que nós estamos pautando é a violência obstétrica, que é irônico porque num país onde quase todo mundo é pró-vida, ninguém se preocupa com a integridade física da mulher e daquele feto inocente no momento do nascimento, porque não são só as mulheres que sofrem no momento do nascimento, os bebês também sofrem. Existe um obstetra francês chamado Le Boyer, que tem um parto que leva o nome dele, que ele defende que os bebês não precisam nascer chorando.
Se a criança nascer num ambiente confortável, onde o tempo dela seja respeitado, onde não tenha uma luz de 1000 watts na cara dela, porque o doutor tem que ver os pontos para costurar, assim, não tem que cortar imediatamente o cordão umbilical, onde o bebê quando o bebê consegue, segundo o Le Boyer, o choro do bebê é em grande parte porque é muito abrupto o corte do cordão umbilical, que é por onde o bebê respira quando está no corpo da mãe. Então, segundo Le Boyer, o bebê sente dor quando ele vai respirar pela primeira vez, quando esse processo não se dá naturalmente, né? Bom, eu queria saber das contribuições de vocês para esse assunto específico. Eu acho que um dos primeiros casos que chamaram a atenção na mídia, assim, pelo menos, acho que foi o caso da Adeli, né? Foi um dos casos que começou a puxar esse debate, começou a jogar esse debate na mídia. E aqui, novamente, nós vemos que, diante desse sistema, de um sistema de saúde que que negligencia a mulher, que coloca a protagonista do processo gestacional em segundo plano, ela fica reduzida a uma condição estática, ela perde completamente a autonomia sobre o seu corpo. E, paralelo a isso, o bebê também não tem essa coisa do esperar o processo, porque é uma evolução, um parto vai acontecer de qualquer forma. Se há um acompanhamento pré-natal bem feito, se todos os exames estão ok, não há por que essa criança ser retirada do ventre da mãe antes da hora, né? E o que nós vemos muitas vezes nessa cultura da cesárea são crianças primeira coisa, desnecessária. Elas acontecem em datas absolutamente assim sintomáticas. Véspera de Natal, véspera de São João, porque o médico quer ficar desobrigado daquela paciente, muitas vezes quer ficar desobrigado daquela paciente que ele acompanha, ele quer simplesmente abrir a barriga, tirar a criança, costurar e ir embora, e curtir o seu feriado, as suas férias. E isso acaba submetendo tanto a mulher quanto a criança a riscos que vão bem além simplesmente nasceu na hora errada. Não, existem riscos da saúde também envolvidos nisso, né? Esse tema é bastante interessante, eu acho, porque ele é bem atual também, assim como o aborto. E essa questão de todo ter um apelo, né, para a mãe, para esse momento, que geralmente é bem naturalizado, até pela dor, né? Se você não sofrer dor, muita dor, você não é mãe, de verdade. Eu já vi tantas mulheres me dizerem isso que me dói o coração. Mas se você não sentir dor, tem que ter parto normal, bem normal, e você tem que sentir muita dor para você saber o que é ser mãe. Senão você nunca vai saber o que é ser mãe. Então é naturalizado o próprio processo de dor que a mulher tem que sentir nesse processo. Óbvio que a dor é natural, né? É um processo do seu corpo mudando, mas muitas vezes ela é também por desconhecimento, despreparo da equipe, em lidar com a situação e tudo mais. Faz um terrorismo tão grande com essa dor que muitas mulheres acabam optando pela cesariana por medo. É claro, muitas. A gente vê que o Brasil é campeão, né? Não é da Copa, é de cesárea, sabe? Tipo, a recomendação é que não passe dos 15%, a gente passou dos 50%. Se a gente for olhar na rede privada, particular, passa dos 90%, 80%, 90%. Então, assim, é como a mulher que opta por um parto normal e humanizado, ela é vista de duas maneiras. Uma é a caprichosa, principalmente para os médicos. Mas para quê? Se você pode fazer de maneira tão simples. E outra é a mulher das cavernas. Nossa, a gente evoluiu tanto e agora essa caprichosa quer ter um parto normal. Então, assim, a gente escuta e é muito fácil. Você vai falar de violência obstétrica, talvez o nome a pessoa pense, não passei por nenhuma. Mas não é só violência física, é violência verbal, é piada dita durante o parto, durante o pré-natal, durante o percúrio, né, o pós-parto, o pós-parto. A gente vê
a mulher assim, sendo tratada total como objeto e com desrespeito, sofrendo humilhação, escutando piadinha, sofrendo intervenções durante o parto. Eu não vou saber também dizer o nome daquele corte que as mulheres... Episiotomia. Episiotomia, exato. Às vezes os médicos cortam sem pedir autorização, às vezes os médicos dão anestesia que a mulher não quer receber. A gente vai assistir os documentários sobre violência obstétrica e a gente vê as mulheres dizendo que falaram que não queriam e elas são totalmente desrespeitadas. Algumas são topadas porque não estão no trabalho. Então, isso é uma violência enorme, a violência psicológica também. Muitos médicos enganam, e aí é muito importante a gente pautar, enganam dizendo que vão respeitar a decisão da mulher de ter um parto normal, e quando você está acima da 28ª semana, começa a dizer e falar os mitos. Mas o cordão tem em volta do pescoço. Mas talvez você não tenha dilatação. E por aí vai. E aí convence as mulheres que já estão num momento muito sensível a optar por uma cesárea. E aí, nisso, a gente vai só aumentar essa taxa da cesárea. E é uma chantagem emocional mesmo, né? Colocou a vida do seu bebê em risco. Qual é a mulher que vai querer lidar com esse risco, né? Uma amiga nossa, inclusive, está trabalhando com a gente na Marcha das Vadias, Ju, ela falando que o médico falou que se ela não fizesse a cesárea, o bebê ia entrar em sofrimento. Então, como é que a pessoa vai escutar isso e se segura, sabe? De ir contra. Às vezes os médicos pedem para as mulheres assinarem termos de compromisso, de responsabilização. Se morrer, a culpa é sua. Entendeu? Você está com essa história aí de parto normal. Eu acho que, assim, existem vários problemas, né, no nosso país que resultam nesse grande nível de cesáreas e nessa grande violência obstétrica. Um desses problemas é o fato de grande parte dos cursos de medicina não estarem atualizados, né, não trabalharem de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né? E então, assim, muitos obstetras já estão saindo da universidade com informações ultrapassadas, né? Existem também aqueles obstetras que são de uma escola mais antiga mesmo, que na época deles era assim, que todo mundo fazia assim, e que não aceita receber essas novas informações do parto humanizado, né? E não quer se responsabilizar mesmo. É como se aprendeu a fórmula mágica da cesárea, parto normal pode ter algum imprevisto, então põe em risco a mulher e ele sabe que o processo vai ser contra ele, então ele fica aterrorizado e trabalha mesmo no convencimento. Ele é pressionado, mas pressiona ainda mais, sabe, para que a mulher opte pelo cesárea. E a questão do tempo, né? Um expulsivo pode demorar horas. E quantas cirurgias cesarianas você não pode fazer nesse meio tempo? No período de um parto normal que segue o seu curso, sem induções, sem anestesias, mas aí eu acho que a gente também respeitando o tempo da mulher e do bebê. Mas eu acho que a gente tem que também ver e mostrar como a coisa tem evoluído agora, espero que cultura das doulas, né, do parto humanizado e dessa desconstrução, que tem que ser constante e gradativa mesmo. As mulheres se empoderarem e buscarem informações científicas e informações com outras mulheres que tiveram, enfim, a gente pode ter sucesso, mas isso é tão errado, tipo assim, tiveram o seu direito respeitado, sua escolha respeitada. E uma das coisas que quando o Thaís estava apresentando o tema, que eu ia falar, é porque a gente está mostrando aqui, ó, a mulher tem que ter o direito respeitado sempre. A que quer ter filho e a que não quer. A que quer ter filho, ela tem sim direito de ter o parto do jeito que ela quiser, na hora que ela e o bebê quiser. Enfim, ela tem que ter sua escolha respeitada e tem que ser bem tratada. Enfim, a gente não está pedindo nada demais, são os direitos. Na verdade, tem que ser muito bem tratada. Tem muita gente que fala, mas não está vivo, não é isso que importa. Tem que minimizar, né, a dor e o sofrimento, que tem muita mulher que entra em depressão pós-parto, porque tem muita mulher que tem partos extremamente traumáticos. A gente fala aqui de parto humanizado, de doulas, mas essa é uma opção que só existe ou para a mulher que se programou
para ter o parto, né, durante um bom tempo e tem uma condição financeira mais ou menos boa, ou realmente só pode ter a mulher que realmente tem dinheiro, né? Porque um parto domiciliar pode chegar de 5 a 10 mil reais. Curiosamente, o que era para acontecer naturalmente acaba custando mais caro. Até porque eu tenho observado que diante desse existe digamos que é um movimento de retorno a esses partos mais humanizados domiciliares e muitos obstetras, médicos acabam querendo também tirar proveito desse momento que é tão para uma mulher que planejou isso e que tem condições de pagar isso, é um momento bem mágico, né? Parto na água, que nem aqui em João Pessoa é feito, por exemplo, só em Recife, é algo caríssimo. E eles também se aproveitam desse momento que a mulher quer tornar mais pessoal, mais íntimo com o bebê, para também ter lucro, né, sobre esse parto. Com relação à morte materna, eu estava até vendo uns dados daqui da Paraíba. No ano passado foram 42 mulheres mortas a partir do parto, né? Delas, 12 em João Pessoa, só que eu vi que uma não chegou a ser morte materna. E o impressionante é que acho que 95%, salvo engano, desses partos poderiam ser evitados. Claro que tem os partos com alta complexidade, principalmente aqui no Cândida Vargas. Se você for para o próprio HU, que atende alguns casos de alta complexidade, de fato tem alguns casos que são inevitáveis pelo próprio questão natural, cardíaco, enfim. O que já se evidencia no acompanhamento pré-natal. Exatamente. Né? Você não tem uma gravidez inteira saudável e sem qualquer intercorrência, você simplesmente está em risco e o bebê está em sofrimento. Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, pressão alta, são situações que que vão sendo acompanhadas com cuidado justamente quando a mulher comparece para fazer o acompanhamento pré-natal. Ninguém simplesmente vai ter um parto de risco de uma hora para outra. Não, é verdade. E acontece que eu acredito também, por a rede de saúde ser um pouco frágil, a gente percebe que grande parte dessas mulheres que morrem são mulheres pobres, né, que utilizam a saúde pública, no caso do estado, do município, e vem dos municípios pequenos que têm um atendimento super frágil. Ou até então é aquela gravidez indesejada, que se ela for na unidade de saúde da família, vai ter todo um bloqueio para ela, e a própria, às vezes, falta de profissionais. Então, é algo que a gente precisa realmente expor para a sociedade, que existem mulheres morrendo de maneira totalmente desnecessária. 42 já. Esse ano, né? Não sei. Mas eu sei que no estado da Paraíba todinho é 42 e só aqui em João Pessoa 12. E também com relação às cesáreas, eu até estava vendo, mas também estava olhando uma reportagem que era de 2009 e vi outra de 2010 aqui também, como o Brasil é campeão em cesáreas, aqui na Paraíba também, grande parte dos partos, e estes grandes partes na rede privada, porque tem a questão do médico, de ele mesmo se agendar, né, para não interferir, não ser de surpresa, ou às vezes escolha da mulher pelo próprio terrorismo do que é colocado ao parto normal, sendo que a gente sabe que o cesáreo tem muito mais inseguranças, a recuperação é bem mais lenta, risco de infecção e tudo mais. E o público, existe uma política no público de incentivo ao parto normal, um pouquinho ao parto humanizado, mas que muitas vezes, pelo próprio congestionamento dos hospitais, isso é um pouco complicado, e o próprio despreparo, como colocou Thaís, dos médicos. Eu acho que, na verdade, não sei nem se existe um incentivo, mas existe uma cobrança pelo parto normal, mas pouco não existe a viabilização, né? O fornecimento de meios e de apoio para que essa mulher tenha realmente um parto normal.
No caso do público, eu estava até conversando com uma colega minha que é da saúde aqui, e a gente estava conversando, né? Eu disse, mas por quê? De fato, eu sei que quando um médico é equipe, ele faz um parto normal, ele ganha uma gratificação a mais por parto, do que se for um cesáreo, por um próprio incentivo. E também ela me chamou a atenção para uma coisa bem interessante. Mas por que que no público não faz cesáreo? Se protela tanto. Eu já estagiei num hospital aqui do município e o cesáreo é super protelado. Além da violência no ato, né, de você não saber se vai ter normal, cesáreo, aquela indecisão, espera dilatar 7, 4, 6, 10 centímetros. Aquela mulher fica naquela ansiedade, naquela pressão psicológica também, porque ela é um pouco cobrada, ela está naquele momento muito delicado. Nossa, me perdi, até empolguei, me perdi. A violência é antes. Primeiro dela não saber onde é que ela vai ter muito bem o filho, na rede pública, né? Ela não sabe se ela vai ter no Cândida Vargas, ela pode ir para o Cândida Vargas e ser colocada para o Edson, do Edson ela ser colocada para o HU, e aí fica essa referência contra referência. Porque não existe uma rede que regule mesmo os partos, aqui em João Pessoa, até onde eu saiba. Existe uma proposta do Hospital da Mulher e todo um processo, mas essa rede é frágil. Ela vai saber mesmo quando ela vai ter o bebê, quando está muito perto. E no próprio ato fica essa indecisão, mas na rede pública tem uma questão que é até perversa, que é o preço da anestesia, né? Para se fazer uma cesárea. Muitas mulheres precisam, nem todas as mulheres têm condições de ter um parto normal. Porque, na verdade, não são utilizadas as opções que se teriam a analgesia para passar a dor, né? Ou você fica deitada aí sofrendo, ou você recebe anestesia. É que elas não recebem, ficam lá naquele processo, né? Muito lento, e às vezes eu já cheguei a acompanhar o início, e ela vai, mulher, tamo lá, assim, nem é um despreparo mesmo, e até às vezes um desrespeito, enfim, que é um processo histórico também, que se a gente for discutir isso, a gente vai discutir muita coisa. Mas ela me chamou a atenção para essa questão dos meios mesmo, de financeiros, claro, da política conseguir dar conta, porque uma mulher tem que ter o preparo, ela não é dito para ela. É no pré-natal, mas de maneira às vezes muito incipiente, e quando chega no hospital é outro médico completamente diferente, que pode acompanhar ela quando ela chega, mas quando troca o plantão já é outro completamente diferente, que tem outro método, dê um outro diagnóstico. Isso é muito recorrente. Então, a violência obstétrica, ela é desde quando ela não sabe quando ela vai ter, como ela vai ter e qual é o real diagnóstico, porque até isso elas muitas vezes são, assim, não querem dizer, até por precaução do que possa vir a acontecer com ela, né? A gente falou aqui, né, da taxa da Organização Mundial da Saúde, que eles dizem que somente 15% dos partos realmente necessitam da intervenção cirúrgica, necessitam da cesárea. E eu tenho aqui uma notícia de 2009, então eu não sei qual é o número real atualmente, mas essa notícia aqui fala que as cesáreas chegam a 98% nos hospitais particulares. 98% é muita coisa. É assim, somente 2% das mulheres têm partos normais em João Pessoa. E assim, e essas mulheres, muitas vezes a gente fala assim, mas é porque as mulheres escolhem ter a cesárea, a mulher não quer mais sentir dor. Mas muitas mulheres têm que escolher ou a cesárea ou um parto normal totalmente desrespeitoso, com soro de ocitocina, que deixa a contração muito mais dolorida, com episiotomia, fórceps, manobra de Cristela. Então, assim, posição deitada também, né, que diz que é uma das piores coisas para o parto, é a posição deitada, porque a gravidade não ajuda. E agora fui eu que me perdi. A perdição coletiva. Eu estava falando dessas taxas, né? Eu tinha anotado aqui algumas coisas. Sim, eu vi uma notícia também essa semana
que a Prefeitura de João Pessoa está fazendo uma formação de doulas, né, se eu não me engano, na Cândida Vargas, né, que é uma coisa muito importante, você ter doulas dentro dos hospitais, né? Bom, anotei aqui um monte de coisa, se eu começar a falar aqui, eu não paro. Você quer falar? Eu acho que a autonomia sobre o corpo em todos os momentos da gravidez, ela requer informação. Mas, infelizmente, mesmo com informação, mesmo a mulher completamente empoderada e ciente, com consciência de si, do seu corpo e do que está acontecendo com ele, ela pode ter esse direito negado e desrespeitado, como aconteceu em Natal, muito recentemente, que uma mulher procurou o hospital, ela tinha um plano de parto que foi completamente ignorado e sofreu violência, inclusive física, muito forte. O médico posicionou a mão dentro da vagina dela para poder forçar o bebê, em um ato completamente invasivo, desrespeitoso e dolorido também, de modo que provocou muita dor nessa mulher. Uma analgesia que foi a todo tempo negada, mas que ela foi forçada. E, no fim das contas, ela queria guardar a placenta. Ela foi preparada para isso. Era algo que o corte do cordão umbilical foi feito no momento em que o médico decidiu. E, no fim das contas, essa mulher acabou fugindo, que ela queria guardar a placenta e não foi permitido. Ela teve queria se descartar a placenta e ela queria guardar. E ela foi chamada de comedora de placenta, aquela coisa toda do mulher das cavernas. E essa mulher sofreu hemorragia, uma depressão pós-parto e foi exposta e ridicularizada por esse médico nas redes sociais. Então, assim, a gente vê que não basta apenas que se diga que a mulher tem autonomia. Ela precisa ter informação. E tendo a informação, é necessário que haja respeito pelas decisões, porque é o momento dela e do filho. Não é o momento do médico, não é o momento da enfermeira, não é o momento do anestesista, é o momento da mulher, que precisa ser respeitado. Inclusive, uma coisa que aconteceu nesse parto em Natal foi que ela pediu que o bebê ficasse com ela para amamentar, que é mais uma das indicações da Organização Mundial de Saúde, que o bebê seja amamentado na primeira hora ou na primeira semana de vida. E não permitiram isso, levaram o bebê para o berçário. E ela, falando sobre a situação, ela disse assim que se levantou, vestiu os trapos ensanguentados dela e foi lá no berçário para pegar o filho dela, para amamentar o filho dela na primeira hora de vida, para proteger o filho dela, porque o leite que você dá ao seu filho na primeira hora de vida é importantíssimo para a imunidade dele. E se você for ver, nesse meio que a gente vive, é muito grande a incidência de crianças alérgicas. Inclusive, assim, uma das informações que eu já vi é que a cesárea é um dos casos dos motivos do aumento de alergias na criança. Então, assim, você finge que a mulher tem a autonomia para decidir, quando na verdade ela não tem. Quando ela faz uma escolha sem informação, quando ela não sabe que o risco de morte, tanto para ela quanto para o bebê, é maior na cesárea, quando ela não sabe que é importante para o bebê passar pelo canal vaginal, receber as bactérias no momento do parto, e que o momento do parto é importante para o leite descer. Mas eu acho que a informação mais importante que é negada a essas mulheres é o fato de que os bebês dela muitas vezes estão nascendo prematuros. O Brasil tem taxa de prematuros de países
completamente subdesenvolvidos. Se não me engano, é 12% a taxa de bebês prematuros no Brasil, porque as cesáreas são marcadas sem levar em conta o tempo que o bebê tem, né? Então, o bebê nasce antes do tempo, não está totalmente formado, vai para a UTI. E é outra questão, né? A história do lucro que os hospitais têm com a UTI, mais um favor financeiro que pesa, mais um fator financeiro que pesa em favor da cesárea. Vocês querem falar alguma coisa? Tem um documentário, Violência Obstétrica, acho que é As Vozes das Brasileiras, que várias mulheres elas fazem depoimentos de como foi traumático para elas, as cesáreas que elas foram obrigadas a fazer, os partos o parto normal que foi feito de maneira desumana, que elas tiveram algum direito negado, alguma violência física, psicológica, emocional, verbal, enfim. E nesse documentário me chamou muita atenção porque entre um depoimento e outro ele reforçava, isso aqui é seu direito, isso aqui é seu direito. Aí eu queria pontuar, porque você estava falando essa coisa da informação mesmo, que essas informações não circulam. Não circulam como os mitos, por exemplo. Então, assim, a mulher tem direito à informação, tem que ter o consentimento, tem que ser esclarecido com possibilidade de recusa. A gente vê muitas vezes os médicos não aceitam que a mulher diga não quero assim. Mas eu tenho o direito à recusa. A garantia de respeito às suas escolhas, preferências e o direito à liberdade e não coação, que é aquela coisa do seu bebê vai correr risco de vida, ele vai estar sofrendo, entendeu? Que são as violências mais cruéis, assim, eu acho. Você falou dos mitos, acho que era bom falar aqui alguns dos mitos, né? Exatamente. Tem eu acho que depois era bom a gente indicar assim alguns documentários, sites para as mulheres que quiserem se informar sobre o assunto. Então tem um documentário que inclusive passou aqui em João Pessoa. Está sendo produzido um segundo, a continuação desse documentário. Então eu acho que vai passar aqui também o segundo. E alguns desses mitos que eles levantam, mitos que sustentam o sistema, são a falta de dilatação. Na verdade, essa questão da falta de dilatação é porque você não esperou o tempo. Parto normal demora. Tem parto que demora 24 horas, deve ter parto que demora mais do que isso. Outro mito é a questão da bacia estreita. Né, que disse, não, você é japonesa, seu marido é negro, você não vai conseguir parir o seu filho de forma normal. Aí tem o parto seco, o parto demorado, o bebê que passou da hora. Tem muita obstetra que marca cesárea, diz, olha, eu só vou esperar até a 40ª semana. Se passar disso, vamos ter que operar. E na verdade, não tem isso, assim, 40ª semana tem que operar. Não, o bebê às vezes... De erro no cálculo, né? Exatamente. Cordão enrolado, que eu acho que é o mais comum. Acho que o mais comum é dizer que vai ter que fazer cesárea porque o cordão está enrolado. E, assim, o bebê não respira pelo nariz quando está na barriga, né? Ele respira pelo cordão, então não tem como ele ficar asfixiado. O bebê começa a respirar pelo pulmão depois que nasce. Não entrou, não teve trabalho de parto, não tem dilatação no final, placenta envelhecida. Na página lá do Renascimento do Parto, eu acho que eles têm muitos outros exemplos de mitos que sustentam o sistema. A gente falou também aqui da dor no parto, né? Que a gente associa o parto normal à dor. Tem muito obstetra aqui para desencorajar a mãe que chega, porque as estatísticas dizem que 80% das mulheres começa a gestação querendo ter um parto normal. Então, assim, 80% das mulheres... 80% das mulheres querem ter o parto normal, mas 80% das mulheres têm cesárea na rede pública. Mais de 50% das mulheres têm uma cesárea. Então, assim,
problema não está com a mulher que tem medo do parto normal. O problema é a mulher que vai sendo convencida de que é melhor para ela e para o bebê, que é mais seguro ela fazer a cesárea. Um dos tipos de parto que existe, né, um dos tipos de parto humanizado é justamente o parto orgásmico, é o parto da mulher que sente orgasmo na hora de ter o filho, que quebra totalmente esse mito de que parto normal é dor. Você pode sentir prazer tendo seu filho de forma normal, e se você for respeitada, se for tudo respeitado, é muito provável que isso aconteça. Só que aí eu acho que a gente acaba voltando aos primórdios, né? Isso não é divulgado até porque não é dado à mulher sentir prazer. Não, nem antes, nem durante, nem depois. Então, no momento da concepção, ela já é apontada, julgada e condenada sumariamente por sentir prazer, por fazer sexo e por sentir prazer. E é como se ela voltasse aquele pecado, aquele erro primeiro, né, da concepção, justamente no momento do parto. Um momento que inclusive, digamos, é divulgada o que é mais divulgado mesmo, não é o prazer que pode proporcionar, é a dor e a quebra do vínculo, né? Você ter aquela pessoinha na sua barriga e, de repente, tá fora e acabou e tchau. Cortou o cordão, é outra pessoa, uma outra vida, como se aquilo fosse completamente distinto. Aliás, é tratado como distinto da mulher a todo momento, na medida em que o feto é supervalorizado e a mulher é subvalorizada. Quando, na verdade, eles vivem um processo bem de simbiose mesmo, né? Existem muitas mulheres que sentem uma certa resistência quando se fala em parto humanizado, porque existe essa impressão de que a gente culpa as mulheres que fazem a cesárea, né? Que as ativistas do parto humanizado culpam as mulheres e assim, vem aquele discurso, eu não sou menos mãe porque eu fiz a cesárea. E a partir daí se fecha completamente para a possibilidade do parto humanizado, né? Que assim, muitas vezes aquela mulher que defende a cesárea porque, enfim, o médico salvou a vida dela. É uma coisa mais civilizada, né? Aquela mulher, ela é ela é vítima, assim como a mulher que resolve fazer o parto, que resolve ter o parto normal e é desrespeitada, porque é uma mulher que também tem sua escolha desrespeitada quando é a escolha dela ter o parto normal no começo da gestação, e que também é desrespeitada a partir do momento que ela recebe informações falsas. Que a partir do momento que o obstetra chega e diz que é uma operação simples, que em 1 hora vai terminar, que é só dar um pontinho, que não tem mais isso de dor depois do parto, é só tomar um anti-inflamatório, tomar um anestésico. Não falar, sem beber água. Como citou, toda essa bomba de antibiótico e analgésico que você toma no processo de cicatrização não fosse interferir na amamentação, na saúde e na imunidade do bebê posteriormente, até na da mulher mesmo, né? Eu já vi uma vez nessa discussão que esse problema surgiu por causa de uma mudança na portaria da ANS, Agência Nacional da Saúde, que a partir dessa portaria ficou delimitado que o obstetra tinha que estar no parto, do início ao fim. E aí aquele obstetra que tem as outras grávidas no consultório que dependem dele, as outras mulheres, né, enfim, que querem fazer a cesárea, não teria tempo para todas, porque estaria lá todo dia fazendo parto o tempo todo. Então, assim, uma das pautas defendidas é que justamente a desmedicalização do parto, né? A questão de que o obstetra não precisa estar o tempo inteiro no trabalho de parto, ele não precisa estar lá na posição obstétrica olhando o tempo inteiro,
fazendo toque o tempo inteiro, sabe? A partir do momento que for permitido a presença das doulas, a presença das enfermeiras obstétricas, a cobrança do obstetra durante todo o trabalho de parto vai... Só que... Assim, vai... A presença do acompanhante que a mulher escolher. Também, exatamente. Que é uma coisa, assim, que é garantida por lei, mas que ainda é desrespeitado, né? Mulher que não tem essa informação, ela vai aceitar da equipe médica. No caso da Adeli, salvo engano, o marido dela não pôde acompanhar. Estava alterado. Exatamente. Mas no fim das contas acaba se vendo o acompanhante ou a acompanhante como aquela... no caso, ele acaba sendo testemunha de qualquer violência que essa mulher venha sofrer no trabalho de parto. Acho que por isso uma resistência tão grande à presença de acompanhantes, né? Falta de costume. Aqui, para você ver essa questão da acompanhante, ela é muito importante. Aqui no Cândida Vargas, a lei do acompanhante, ela existe já, acho que desde 2010, 2012, já permitia o companheiro ou qualquer pessoa do sexo masculino acompanhar. Que historicamente era só uma mulher que podia acompanhar até 60 anos e que não esteja grávida também. Que a outra grávida também não pode acompanhar a grávida. Não sei porquê. E aqui só veio ser implementado mesmo esse ano, propriamente dito, no maior hospital, digamos, especialista nesse assunto, que é o Cândida Vargas. E mesmo assim, com muita resistência da instituição, de outras mulheres também, claro, e de algumas usuárias, mas a maioria aderiu a isso. E por parte da equipe. Primeiro que se o pai quiser acompanhar mesmo o parto, é todo um processo, é uma enorme burocracia. Que ele tem que ter acompanhado o planejamento, acho que 5 meses antes. E nem todo mundo tem acesso a essa informação de que para acompanhar o parto precisa disso. Para ele acompanhar o parto, de duas uma. Ou ele é uma pessoa que tem algum contato na equipe, ou ele realmente está insistindo para acompanhar o parto. E os homens acompanhantes, eu acompanhei esse processo, mudou bastante o próprio processo do parto, porque as mulheres se sentiram muito mais à vontade quando é o companheiro, porque é aquele momento dividido a responsabilidade, não é só para ela, ou para a mãe dela, ou para a irmã. E foi bastante interessante ter acompanhado esse processo do acompanhante, porque, de fato, ele acompanha muita coisa do parto e ele pode ser decisivo numa negligência, num tipo de violência, enfim. Mas só que aqui, salvo engano, no Cândida Vargas, o pai geralmente não pode acompanhar no pré-parto. No pré-parto mesmo. Só pode quando ela está para ganhar, pode acompanhar. O que já é ruim, porque o pré-parto é o momento mais tenso. O pré-parto é parto também. Pré-parto é parto, com todo o acompanhamento, enfim. Mas eu acho que foi um avanço. Era algo que já estava na legislação e não se cumpria. E ainda existe muita resistência de profissionais que não entendem a importância disso ou generalizam de um caso ou outro que teve problema, porque às vezes acontece. Mas os hospitais precisam estar preparados em estrutura para receber. Porque não tinha nem banheiro direito para os homens no hospital e eles lá acompanhando. Aí, às vezes, eu era do setor de serviço social e a gente falava assim, tinha que falar, né, as normas da instituição. Olhe, mas de vez em quando evite não ficar no quarto, porque as mulheres ficam constrangidas. Ao invés de fazer uma educação do homem respeitar a mulher e daquela mulher se sentir bem com aquele outro acompanhante, que também ela está sendo acompanhada, vai criando uma divisão também, né? Você pode, mas não é tudo que você pode só pode alguma coisa. Você não pode mais, não. Só um pouquinho e, já é demais. Cuidado, já é demais. E teve um movimento na instituição que queria retornar só mulheres acompanhar, porque é mais confortável. Só mulheres... não tem que ter, porque mudou a dinâmica da instituição. Agora são homens também acompanhando todo um processo, desde o banho até outras coisas. Enfim, mudou a dinâmica, incomodou, né? Os homens lá incomodaram,
Mas foi interessante porque os pais gostaram da ideia de acompanhar. Então, eu achei bastante interessante isso também. O que mais que a gente pode falar aqui? Bom, já que... Fala a marcha agora, né? É verdade. Vamos só, então, falar os sites, né? Para a gente falar um pouquinho da marcha também. Pois é. Tem uma lá de Salvador, né? Da marcha de lá. Pois é. E quem quiser participar, compartilhar informação, fazer pergunta, por favor, estamos aqui para isso. Por favor. Então, bom, quando eu estava grávida, a internet foi muito importante para mim. Na época que eu estava grávida, o Facebook ainda não era muito forte, mas eu usei o Orkut e participei de grupos de discussão sobre parto humanizado, violência obstétrica. Então, assim, a gente vai passar aqui algumas coisas, mas é sempre bom você estar procurando depoimentos de outras mulheres, né? Porque a gente sempre acha que já sabe de tudo, mas não sabe. Eu me preparei assim muito. Meu parto eu não vou querer episiotomia, não vou querer ocitocina, vou querer parto de cócoras. Mas quando eu cheguei lá na hora, eu não sabia o que fazer com as contrações. Aí eu fui anestesiada, fiquei na posição obstétrica, tá? Então, assim, uma coisinha assim que eu esqueci já mudou totalmente, né? E a gente nem se toca que esqueceu. E às vezes a gente conversando com outras pessoas, tendo o depoimento das outras pessoas, ajuda mais, né? Então tem o documentário Renascimento do Parto, que tem uma página no Facebook, que elas estão sempre compartilhando notícias, informações. Tem a página Cientista que Virou Mãe, que também está sempre colocando informações sobre o parto humanizado. Tem o blog da Melânia Amorim, que assim, era a minha principal fonte de informação durante a gravidez. Ela estuda muito isso, ela realiza partos humanizados em Campina Grande e sempre tem diversas informações pertinentes no blog dela sobre as reais indicações da cesárea, por exemplo, que foi algo muito divulgado na época que aconteceu a história da Adeli, né, que muita gente ficou, mas será que era para ter sido? Será que não era? Então, é um site também muito legal. Estuda, Melânia, estuda. Eu acho que as minhas principais referências são essas. Eu acho que em relação ao aborto, um dos sites assim, que é meu preferido, como fonte de informação, é o Católicas pelo Direito de Decidir. O Cefêmea também é um site. Exatamente. Católicas também tem uma página no Facebook que eles também divulgam lá. A Blogueiras Feministas também. Não sei, mas acho que Católicas pelo Direito de Decidir é muito bom porque juntam muito essa coisa do Brasil ser tão católico e das católicas abortarem tanto e da igreja dizer não pode abortar e promover essa discussão e com bons argumentos e bons estudos para fomentar uma discussão saudável. Ajuda a desconstruir um pouco essa ideia de que a mulher que aborta é aquela mulher que que aquela mulher e é aquela mulher que não tem Deus no coração. É isso. Tem o GLE10 também, que ele é bem diversificado, ele é mais voltado para a questão do racismo, mas que também divulga frequentemente informações sobre, enfim, relatos de violência obstétrica e casos de racismo, de homofobia, que é bem bacana também. Tem o Escritório Feminista, tem a página da Aline Valek, que trabalha no Escritório Feminista, que é vinculada ao site da Carta Capital também, que é muito bom. Inclusive, ela ajudou muito nossa vida nessa semana, que ela publicou uma série de respostas assim, fundamentadas aos principais comentários. O FAQ Feminista. Os principais comentários e dúvidas que as pessoas têm assim, pautadas no machismo e que a gente tem que ir desconstruindo, tal qual a gente desconstrói o tabu do aborto e a aprovação do parto humanizado e do respeito ao direito das mulheres.
Tem a página da SPW, que é o Observatório de Políticas Sexuais, que também tem muita informação bacana, interessante para poder estar acompanhando essa discussão, principalmente sobre aborto. Acho que é um mini documentário que vale dar uma olhada, que eu salvo engano é o Aborto dos Outros, Aborto dos Outros, bem legal. Tem também acho que é. Tem um muito bom também, esse amplia mais o debate sobre machismo, relação de gênero, que é Raimundo Acorda. Acorda, Raimundo, acorda, muito bom. Está no YouTube também, excelente. É uma inversão de papéis, né? A mulher se torna um homem, o homem se torna mulher. Fica bem mais, às vezes, claro para a gente entender um pouco a desigualdade de gênero, a própria divisão sexual do trabalho em casa e fora. E acho que SOS Corpo, verdade. Aqui a Paula Tabosa. SOS Corpo também é um site legal. É porque eu ia falar SOS Corpo, mas eu acho que o site está em manutenção, ou estava. Mas, de toda forma, também tem a página no Facebook. E sobre feminismo em geral, se a gente começar a falar aqui, a gente não termina. Mas eu acho assim que é interessante a gente, para os rapazes que estiverem nos escutando, falar que também tem homem que escreve sobre feminista, que às vezes se conecta melhor com outros homens sobre o assunto, né? Eu acho que o site Papo de Homem é um dos sites mais interessantes nesse sentido. Então, vamos começar a falar da marcha? Bom, alguém quer falar sobre aquela velha dúvida, né? Por que Marcha das Vadias? Bom, eu queria começar falando o porquê Marcha das Vadias a partir de uma coisa que a minha filha, linda, disse. Quando ela entrou num debate, acho que ela tinha uns 12, 13 anos na época, e quando alguém disse a ela que até concordava com a pauta de luta, mas que o termo vadia não contemplava, não agregava, ela disse, mas é Marcha das Vadias porque gente como você julga e chama de vadia. Toda mulher já foi chamada de vadia, pelo menos uma vez na vida. Pode até nem ser com essas palavras. Enfim, temos tantas outras, né? Principalmente aqui. Várias. Então, O próprio nome mulher, às vezes, é subalterno. Mulher! Mulher, o que é que tu tá fazendo? Essa semana eu assisti um vídeo que faz um trabalho com as meninas, as garotas. Do desmistificar o como uma mulherzinha, que é um termo utilizado para humilhar as pessoas, para dizer que aquelas pessoas não estão fazendo. Enquanto que como homem, né, seja homem, é engraçado, seja homem é o máximo, né? Agora, ai não, que coisa de mulherzinha, mulher, ai, dirige que nem mulher, faz conta que nem mulher, joga futebol que nem mulher. Corre que nem uma mulherzinha. Enfim, uma menina. E desmistificar isso também, sabe? Eu acho importante. Pode começar contando a história um pouco? Acho que foi em 2011 que a Universidade do Canadá estava com os números muito altos de violência contra os estudantes no campus. E aí houve uma violência sexual e acho que estava alarmando mais era estupro, violência sexual como um todo. E houve uma palestra promovida dentro da universidade, na qual um policial, não foi? Que ele, responsável pela segurança do campus, uma das falas dele foi de que se as meninas não se vestissem como vadias, o número não seria tão alto. E aí isso gerou uma revolta muito grande na população, que marcou e começou com esse termo. Outras pessoas se manifestaram com outros termos, mas, no geral, a Marcha das Vadias, ela aconteceu, acho que nas principais capitais, quase todas as capitais no Brasil, e no mundo todo. Exato. E aqui em João Pessoa, particularmente, essa é a terceira marcha. A primeira foi em 2012, a segunda em 2013, essa agora em 2014. E eu lembro que começou muito com essa pauta de violência contra a mulher, de estupro e tal, mas foi uma coisa que depois foi agregando outras bandeiras. No ano de 2012, quando teve a primeira marcha, foi muito interessante que o movimento tenha acontecido aqui em João Pessoa, porque eu acho que a gente estava como a quinta capital mais violenta
em relação à mulher. Então, foi muito importante, assim, foi um primeiro passo muito bem dado, vamos dizer assim. E aí, para essa terceira edição, a gente escolheu esse tema da descriminalização do aborto e pelo fim da violência obstétrica. A marcha vai acontecer no dia 16 de agosto. A gente... Vamos todos e todas e todos. E é interessante que a gente vai discutir novamente esses temas. A gente está determinando data e ver que pessoas vão facilitar os espaços, as rodas de diálogo, mas de ter esse espaço também da gente conversar e abrir para debater os temas mesmo antes de ir para a rua. Que é interessante que a gente vai para a rua tendo socializado nossas ideias, nossas impressões, essas reflexões que a gente tem sobre os assuntos. E vale lembrar que quando a marcha aconteceu, a primeira edição da marcha aconteceu aqui em João Pessoa, acho que a gente estava no auge de um processo que, enfim, acho que exigiu uma catarse de todas as mulheres e provocou uma reflexão muito profunda, que foi um estupro coletivo acontecido na cidade de Queimadas, que aconteceu no começo de 2012. Então, isso, de alguma forma, eu acredito, e a culpabilização das mulheres, o fato de se ver a mulher como objeto de diversão em festa, né? Que uma pessoa planejou um estupro coletivo como presente de aniversário, eu acho que isso pautou muito a marcha no primeiro ano, né? Eu não sei se foi no primeiro ou se foi no segundo, mas também teve o assassinato de Brígida. Também estava... Mas foi depois, o assassinato de Brígida foi depois, porque ela participou da primeira edição da marcha ainda. Foi entre a primeira e a segunda, né? Certo. Sim, a gente vai fazer uma festa, porque para fazer a marcha a gente precisa ter dinheiro para fazer um panfleto bem bonito, uma carta bonita, para garantir carro de som e tudo mais. Aí a festa vai ser no dia 1º de agosto, no Espaço Mundo, no Varadouro, no centro da cidade. E em breve nós vamos estar divulgando a programação completa, mas vai ser muito massa, então, por favor, compareçam todos também, todas. Sim, e o brechó. Vai ter brechó, vai ter espaço de formação, vai ter festa, teve pós-TV. Talvez tenha até mais uma pós-TV. Enfim. Vai ter pós-TV cobrindo as mesas. Exato. E no dia... Olha, vai ter pós-TV. Para quem estiver distante, para quem não puder ir, tiver algum outro compromisso, mas estiver em casa, estiver com a internet, vai poder acompanhar os espaços de formação e a própria marcha. Quem quiser renovar o guarda-roupa, quem quiser ajudar a gente doando roupas que estejam em bom estado, mas que não usem mais, é só deixar lá no Espaço Mundo. Deixa eu ver o que mais. Quem quiser contribuir, entre em contato com a gente pela página do Facebook. Quem quiser contribuir com roupa, quem quiser contribuir com... A própria festa, né? Quem quiser se oferecer para participar. Os artistas, os amigos. Para encaixar na programação. Se manifestem, artistas amigos, para a gente fechar essa programação logo. Eu queria saber se ninguém aqui, não vi aqui nenhuma pergunta, né? Alguém aqui que está acompanhando o debate quer perguntar alguma coisa, acrescentar alguma informação, mandar um alô, mandar um beijo. Não, mas mas quem achar que pode contribuir aqui, que pode acrescentar alguma informação que acha que alguma informação importante que a gente, porventura, possa ter esquecido de passar, né? Se não, acho que a gente, né, pode encerrar. 31 aí, programação. Já daqui a pouco a gente vai... De qualquer forma, quem ainda não curtiu a página também, Marcha das Vadias João Pessoa, a gente vai divulgar sempre tudo lá. Quem quiser participar das discussões também, tem um grupo no Facebook, Marcha das Vadias João Pessoa. E... sexta-feira, vamos ter uma reunião ampliada na UFPB. Essa sexta-feira agora, 25. Marcha das Vadias. Marcha das Mulheres... vai ter o lançamento da Marcha das Mulheres Negras na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Acredito eu que seja na Lagoa. Mas
mas agora não entendo, mas eu acho que é isso. E aí, por conta disso, a reunião é ampliada da Marcha das Adias de João Pessoa, foi adiada 1 hora, ia começar às 6, ia começar às 7, vai ser na UFPB. E qualquer dúvida em relação ao horário, em relação a alguma informação, vocês podem mandar mensagem pela página da gente ou ir discutir lá no grupo Marcha das Adias, que a gente vai estar ligada lá. E acho que é isso. Alguém quer mandar um abraço, um beijo? Bom, então é isso. Vamos encerrar aqui a discussão. Se alguém quiser depois agradecer aqui, porque o termo vadia. A gente já falou sobre isso, Laís. Alguém quer falar acrescentar alguma coisa? Ela falou aqui, é importante uma palhinha sobre ser vadia. Por que que a gente assumiu esse termo, vadia, que era um termo... A gente já falou isso, né? É um termo que surgiu pejorativo, mas que nós nos apropriamos do insulto e resolvemos ressignificá-lo. Porque, na verdade, qualquer mulher que seja livre, que assuma direito do próprio corpo, é chamada de vadia. Então, se ser vadia é ser livre... Somos todas vadias. Então é isso. Quem quiser continuar aí a discussão, entrar em contato na fanpage, no grupo, pode chegar. Vamos participar aí da festa, da formação, que só está começando hoje. Obrigada e boa noite.